Opa, e aí? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo contando a história do primeiro filme de Harry Potter. E hoje eu vou falar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta, que aliás foi o primeiro filme da saga que eu assisti. Ninguém liga. Então vamos logo começar esse vídeo que esse filme é bem longo. Algumas coisas da produção de Harry Potter e a Câmara Secreta já tinham começado a ser preparadas mesmo antes do lançamento do primeiro filme. Os caras chegaram dando uma voadora com os dois pés. Lançado em 2002 e tendo o mesmo diretor do primeiro filme, a história começa com Harry Potter na casa dos seus tios recebendo a visita do elfo doméstico Dobby, que fala pra ele que ele não pode voltar de maneira alguma pra Hogwarts, porque senão ele vai acabar morrendo. Mas o Harry fala que vai voltar sim porque é muito sofrível viver com os tios dele. Eu nem sei se existe essa palavra. Mas aí o Dobby apronta e a culpa recai sobre o Harry. E o tio dele acaba trancando ele no quarto. Mas ele e a Edwiges acabam sendo salvos pelo Rony, o Fred e o George que apareceram num carro voador. E meu Deus, olha o barulhão que esse carro tá fazendo. Como é que nenhum vizinho viu isso, mano? Então, depois de resgatado, eles vão pra casa dos Weasley. E eu realmente não tava brincando quando eu disse que a família deles é muito grande. E olha que tem mais dois que não aparecem. E não se esqueça de falar com bastante clareza. Biboca diagonal. Meu Deus, a dicção do Harry tá pior do que a minha. E lá no Beco Diagonal, eles acabam conhecendo Gilderoy Lockhart, que vai ser o novo professor de defesa contra a Artes das Trevas, já que o pobre gaguinho do professor Quirrell morreu. E também eles conhecem o pai do Draco, Lúcio Malfoy, que inclusive tem um cabelo igualmente descolorido. Daí na hora de embarcar pro trem pra escola, a passagem para a plataforma simplesmente se fecha e não deixa outra escolha para os garotos a não ser usar o carro do Sr. Weasley. E mais uma vez, olha só esse carro voando no meio da cidade e só esse cara que viu. O melhor dessa cena é a cara da coruja. Enfim, eles conseguem chegar em Hogwarts bem. Tirando o fato de que eles quase morreram amassados por uma árvore, e também quase foram expulsos, é claro. E logo no começo do ano eles já percebem que o professor Gilderoy Lockhart é um péssimo professor de defesa contra a arte das trevas. Eu particularmente preferi o anterior. E destaque pra cena que o Rony recebe um berrador da Sra. Weasley, que pra mim é uma das mais engraçadas desse filme. E daí a galera acaba descobrindo que agora o Draco faz parte do time da Sonserina, e rola toda uma discussão lá e o Draco xinga a Hermione de Sujeitinha de sangue ruim. que é basicamente uma pessoa que nasceu com pais trouxas. Daí o Rony, pra defender ela, tenta lançar um feitiço no Draco, mas como a varinha dele tinha quebrado naquele acidente com o Salgueiro Lutador, o feitiço acaba se voltando contra ele e ele começa a vomitar um monte de lesma. Mas enfim, eu acho que eu já enrolei demais, então vamos começar a história de verdade. O Harry tá lá cumprindo detenção e quando do nada ele começa a ouvir uma voz que não sabe de onde vem. Desculpa, mas não deixo não. Daí, ele, o Rony e a Hermione começam a seguir essa voz, que os leva até um lugar onde tinha a Madame Nora, a gata do Filch, pendurada e petrificada. E a escola inteira aparece convenientemente nessa hora. E na parede estava escrito com sangue de não sei de quem a seguinte frase: Inimigos do herdeiro, cuidado. Valeu, Draco. Daí numa cena, Minerva conta pra eles a história da Câmara Secreta, porque ninguém parava de perguntar. E eu vou resumir a história basicamente aqui. Quando Hogwarts foi criado, tinha os 4 fundadores das 4 casas da escola. Só que o fundador da Sonserina acreditavam que eles só deviam ensinar bruxos de sangue puro, ou os não nascidos trouxas. Só que os outros fundadores não acreditavam na mesma coisa que ele. Assim, ele foi embora da escola e deixou a Câmara Secreta escondida, até porque senão não chamaria secreta, né? Pra um dia o seu herdeiro poder controlar o monstro que tem nela e matar todos os sangues ruins da escola. Acho que eu resumi demais, mas é basicamente isso. E uma curiosidade completamente relevante é que no livro quem conta a história da Câmara pra eles é o professor Binns. Já no filme ele sequer aparece. Aí, sabendo disso, nossos amigos começam a suspeitar do Draco. E a Hermione tem a ideia de usar a poção Polissuco, que é uma poção que faz a pessoa se transformar em qualquer um, para poder investigar a sala comunal da Sonserina. E no meio disso tudo tem uma partida de quadribol em que o Hagrid tá lá no Chroma Key observando, quando ele percebe que o balaço tá perseguindo o Harry. Meu Deus, o Harry não consegue jogar nenhum jogo sem que nada ou ninguém tenta matar ele. Mas mesmo com esse contratempo, o Harry ainda consegue pegar o pomo e ganhar o jogo. Bolinha de golfe. Meu Deus, com um monte de professor na arquibancada e uma aluna do segundo ano que acaba com feitiço.
Aí depois do jogo, Harry descobre que quem fechou a passagem pra plataforma e que enfeitiçou o balaço era na verdade o Dobby, que eu realmente não sei se tá tentando proteger ele ou matá-lo. Daí depois disso, todo mundo descobre que o Harry tem o poder de falar com as cobras. E a escola inteira começa a suspeitar dele porque Salazar Sonserino tinha a mesma habilidade. E ainda mais depois que ele encontra um corpo petrificado e o tonto ainda vai lá mexer no corpo. Pego em flagrante. Desta vez você não escapa, Potter. Guarde minhas palavras. Quem iria falar de uma murta feia, chorona e que geme? Meu Deus, essa cena fora de contexto fica muito estranha. Daí a poção polissuco finalmente fica pronta, mas a investigação deles no Draco não dá em nada. Enquanto isso, começam a aparecer vários alunos petrificados na escola. Não existe nenhum lugar mais seguro, a não ser talvez Hogwarts. Daí o Harry encontra um diário de um cara chamado Tom Riddle, que leva ele para uns 50 anos atrás, onde ele vê o dono do diário conversando com o Dumbledore. Tem alguma coisa que você queira me contar? Não, senhor. Vixe, a U15 tá mentindo, hein? E ele também vê o Tom Riddle descobrindo um animal de estimação misterioso do Hagrid, o que foi a causa da sua expulsão. Daí, no dia seguinte, a Hermione também é petrificada, e o Harry e o Rony vão lá conversar com o Hagrid pra ver que história é essa dele ser o herdeiro de Sonserina. Mas quando os garotos chegam lá, também chega o Ministro da Magia, que quer mandar o Hagrid pra Azkaban. Daí o Dumbledore vai defender ele, mas chega o Lúcio, e o diretor também acaba sendo demitido. Daí, seguindo as dicas do Hagrid, eles acabam descobrindo que o animal de estimação dele, na verdade, era uma aranha gigante, e que ela vivia de boa lá na Floresta Proibida, e também tenta matar eles. Então depois disso eles vão visitar a Hermione e encontram um papel na mão dela que está escrito que o animalzinho de estimação do Salazar Sonserino é na verdade um basilisco, uma cobra gigante que mata pessoas só de olhar para ela. O negócio é que todos os alunos petrificados tiveram a grande sorte de olhar só o reflexo do basilisco, e também era por isso que só o Harry conseguia escutar a voz dele. Mas quando eles estão indo lá para contar pros professores, eles acabam descobrindo no maior estilo novela da Globo que a Gina Weasley, irmã do Rony, tinha sido levada para a Câmara Secreta. Daí eles vão procurar a ajuda do Gilderoy Lockhart, que na verdade era uma grande farsa. Só que os meninos acabam obrigando ele a ir com eles. Daí eles encontram a entrada para a Câmara, mas chegando lá o Lockhart tenta apagar a memória dos garotos usando a varinha quebrada do Rony. E o feitiço dele faz com que caia pedra na passagem e mais uma vez o Harry tá sozinho na batalha final. Daí ele encontra uma porta e usa sua voz duplicada para poder abri-la. Chegando na Câmara Secreta, ele descobre que o herdeiro de Sonserina era na verdade Pobre gaguinho do professor. o Tom Riddle, o dono do diário, que estava esse tempo todo usando a Gina para abrir a Câmara Secreta. Aí o Tom Riddle se revela como uma lembrança do próprio Milord, quando ele era jovem e ainda tinha nariz, e tinha deixado guardado naquele diário. E eu acho o anagrama formado com o nome Tom Riddle com Eu Sou o Lord Voldemort simplesmente genial. Daí chega a Fênix do Dumbledore para ajudar o Harry trazendo um chapéu. Então o Tom Riddle finalmente chama o Basilisco para matar o Harry, que sai correndo e tropeça literalmente no nada. E eu tenho que dizer que esse negócio de quem olha nos olhos do basilisco morre é tudo mentira, porque eu tô editando aqui, tô olhando e até agora eu tô vivo. E bem na hora que o Harry ia morrer, chega a Fênix e fura os olhos do basilisco pro Harry poder lutar. Daí ele tira a espada do fundador da Grifinória de dentro do chapéu e finalmente consegue derrotar o basilisco. E usando o dente dele que tinha ficado no seu próprio braço, ele consegue perfurar o diário. Olha quanto sangue! Ou talvez isso seja tinta também, né? E assim, mais uma vez o Harry consegue impedir que o Milord retorne. Daí eles conseguem salvar a Gina, o Dumbledore volta a ser o diretor, e o Harry acaba enganando o Lúcio para poder libertar o Dobby, que era um elfo doméstico. Você me fez perder o meu criado! Não vai fazer mal a Harry Potter. Avada! É sério que ele ia mandar uma Avada Kedavra ali no meio da escola? E o filme termina com todos os alunos que foram petrificados sendo trazidos de volta, com a ajuda das mandrágoras que foram mostradas lá no começo do filme. Desculpe! E também o Hagrid de volta de Azkaban e todo mundo começa a aplaudir ele. E assim termina mais uma história dessa saga maravilhosa de Harry Potter. Enquanto eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu encontrei um vídeo que tem todas as cenas que foram deletadas da versão final do filme. E que é bem legalzinho assistir. Então se você não viu ainda, eu vou deixar o vídeo aí na descrição. E no próximo vídeo vamos falar de Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, o meu filme favorito de todos eles. Então é isso, me desculpe pela minha voz de morto, é que realmente eu tô com muito sono. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, e até logo. Professor Quirrell.
Ah, esse filme também é o único da saga que tem cena pós-créditos.